Fala galera, F11 falando. Tô aqui um pouquinho improvisado nesse feriadão de Páscoa. Aproveito para desejar para todos aí que me acompanham, todos que estão assistindo esse vídeo, uma feliz Páscoa, uma Páscoa de muita paz, né? E de muitas coisas boas, que a gente possa refletir sobre aquelas coisas que realmente têm valor e importam na vida da gente, né? Mas dito isso, desejando isso a todos, vamos conversar, vamos falar. O Inter hoje tem Grenal, né? O Inter vai enfrentar o Grêmio lá na Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Tem muitas circunstâncias envolvendo esse jogo, muitas situações envolvendo esse jogo, né? Que vão além já do que tudo que o Grenal em si já representa, mas nós temos circunstâncias em que a gente precisa conversar sobre o momento do Inter, sobre o time do Inter, né? Também as questões do adversário, que são importantes. Então vamos trocar essa ideia, vamos conversar, né? Porque daqui a pouco nós temos mais um Grenal na vida de todos nós. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like aí, né? Clica aí no like, não custa nada. Se você não é inscrito, venha pra cá, venha fazer parte das Good Vibes Coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra. E se você já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. Continuamos sempre firmes e fortes, né? Acione o sino para receber as notificações e também faça o seu comentário para a gente trocar aquela ideia bacana sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos conversar sobre o Internacional, sobre o jogo de hoje, sobre o Grenal, vamos trocar essa ideia. Então, vamos lá, antes de mais nada, solta a vinheta! Pois bem, galera, estamos aí, como eu disse aqui, tô no feriado de Páscoa, né? Não tô no meu ambiente comum que eu faço meus vídeos aqui para vocês. Tô aqui aproveitando com a família um pouquinho no feriado de Páscoa, mas sempre ligado, sempre aqui passando para vocês essa ideia, trocando essa ideia. Eu agradeço muito sempre todo mundo que me acompanha, né? Todo mundo que me dá essa força, que de alguma maneira se identifica com o trabalho que a gente realiza aqui. Realmente é importante, me sinto responsável por isso e muito grato, né? Faço aqui porque eu gosto mesmo do que eu faço, de vir aqui conversar, falar sobre o Inter, que eu tanto amo, e trocar essa ideia com minha maneira, do meu jeito, da minha forma de torcer e de ver as coisas para o nosso Internacional. Bom, mas dito isso, o jogo de hoje é um Grenal, né? E o Grenal em si já fala muita coisa, já diz muito, né? Todos nós que vivenciamos o Grenal, né? Seja aqui do lado vermelho, do lado azul, tudo que o Grenal representa, tudo o quanto importa esse Grenal na vida de todos nós, né? O quanto faz diferença os dias antes, os dias depois de um Grenal. Então ele em si só, independente de qualquer fator, já diz muito por si. Mas falando do Grenal deste momento, né? Quinta rodada do Brasileirão 2025, nós temos circunstâncias importantes para a gente trazer à tona. E aí são as circunstâncias deste momento que o Grenal se coloca na tabela. Por quê? Porque o Inter vem, né, numa sequência muito positiva, de afirmação de trabalho, conquista no Campeonato Gaúcho que teve muita importância, né, em cima exatamente do nosso tradicional rival, numa circunstância que eles poderiam alcançar aí um fator de 8 campeonatos seguidos, que é um fato que só o Inter detém. Nós conseguimos isso, interrompemos a sequência deles, reconquistamos essa hegemonia no estado. Então isso foi tudo muito importante. E já vinha numa sequência do ano passado desse trabalho com o Roger, uma montagem de elenco também, uma estruturação de equipe, de grupo, né? E o Inter começou daí já o Brasileirão, Libertadores, um grupo difícil, enfrentamentos difíceis, jogos muito difíceis, e o Inter manteve essa sequência. Desculpe. Pois bem, o que acontece aí, falando do lado do Inter? O Inter vindo nessa sequência, nossa expectativa, claro que nesse enfrentamento com o Grêmio, e eu vou falar um pouquinho do Grêmio logo em seguida, nesse enfrentamento sempre positiva. Também nós viemos aí, está para completar em maio 2 anos que o Inter não perde, Grenal. É uma sequência aí de vitórias, né, e alguns empates do Inter, né, tanto dentro do Beira-Rio como na Arena. O Inter vem superando, se mantendo com essa sequência de bons resultados, eu vou dizer assim, nos Grenais. Então também tem isso. E a expectativa claro, essa na continuidade do trabalho. Nos dá uma segurança muito
muito grande, né? Apesar do futebol ter todas as suas circunstâncias e as suas possibilidades, né? De que as coisas não aconteçam de uma lógica do esperado, mas nós temos sempre uma segurança diante dessa sequência. Ocorre que o Inter, no último jogo, encarou uma derrota, o que não encarava há bastante tempo. Nessa temporada, o Inter não tinha jogos oficiais, perdido algum jogo ainda. O Inter estava invicto. O Inter tinha perdido lá no primeiro jogo da temporada, um amistoso contra o México, e depois dos jogos oficiais só sequências de vitórias e alguns empates. Uma sequência muito positiva, inclusive no início do Campeonato Brasileiro e Libertadores. Mas o Inter enfrentou o Palmeiras no último jogo. Eu acho até que o Inter fez um bom jogo, né? Mas ficou um gostinho amargo, ficou um gostinho, né, de que o Inter poderia ter pelo menos conquistado um ponto, né? Se não a vitória, pelo menos um ponto. E aí deu uma quebra nessa sequência, nessa expectativa que é muito alta, porque o Inter teve uma expectativa muito alta de conquista de grandes títulos, né? De brigar por Brasileirão, brigar por Libertadores. É isso que nós esperamos, é isso que está sendo decantado, falado do Inter, com justiça. O Inter merece que seja dito sobre ele. Só que aí o Inter enfrentou, teve a sua derrota. E aí nós vemos o seguinte, apesar de o Inter não ter jogado mal, né, perdeu no Palmeiras, né, tomou um choquezinho um pouquinho da realidade desses confrontos, do peso desses confrontos. E aí, como é que o Inter vai reagir? O Grenal, o jogo de hoje, é o jogo subsequente. Como é que o Inter vai reagir? Como é que nós vamos esperar o Inter depois dessa circunstância que não deixa de ser um momento novo, né? O Inter vai sentir? O Inter vai, perder um pouquinho da sua confiança? Vai se assustar um pouquinho porque talvez as expectativas já não sejam tantas? Como é que o Inter vai reagir? Ou o Inter vai entender, não, peraí, eu preciso, até porque nós precisamos pontuar na tabela do Brasileirão. O Inter teve um começo muito duro, é verdade, uma sequência de enfrentamentos, né, no Campeonato Brasileiro de Flamengo, o Cruzeiro, o Fortaleza, agora o Palmeiras. Então, enfrentamentos duros. Mas a verdade é que fizemos 5 pontos em 12 na tabela. Então, como é que o Inter vai lá e diz, não, vai se indignar, vai querer pontuar, vai reagir positivamente, vai manter a sua confiança no trabalho, na qualidade dos seus jogadores, com a maturidade que os jogadores têm, e vai trazer para esse jogo ainda um a mais para realmente buscar a vitória pelos pontos na tabela, além da questão do Grenal? Eu acredito que sim, espero que sim. Acho que os jogadores têm que entender assim, acho que o trabalho do Roger, do Paixão e do Dário trazem para esse caminho. Mas às vezes é uma coisa muito íntima, né, dos jogadores, do grupo, né, que está vindo de uma sequência positiva e toma um baque, como é que vai ser essa reação? Então esse é um ponto, né, de incógnita, né, que a gente vai ver. E é importante que o Inter reaja positivamente, reaja com força, né, venha dizer assim, não, vamos lá, vamos pontuar, vamos reagir, o trabalho tá bom, não é uma derrota que vai no segundo turno ter jogo do Palmeiras lá, né, o campeonato tá começando e vamos embora. É esse o pensamento que tem que ser, é esse o raciocínio. Pelo outro lado, falando disso, no lado deles, no lado rival, eles vinham num descenso muito forte, né? Uma sequência ao contrário, apesar de ter começado com uma vitória, né, contra o Atlético Mineiro em casa, né, mas dentro de umas circunstâncias de pouco futebol, e assim, o Grêmio mesmo quando conquistava vitórias, inclusive com clubes muito menores, era sem um futebol que animasse seu torcedor, pelo contrário, né? E nos últimos jogos eram derrotas, inclusive a última para o Mirassol, de 4-1 para o Mirassol, onde se percebia uma apatia, né? Eu tive a oportunidade, não vi o jogo, mas vi depois lance e tudo, uma apatia muito grande dos jogadores, né? De chamar a atenção, né? Do maneira que os jogadores estavam encarando os jogos. Bom, o técnico foi demitido. O técnico do Grêmio foi demitido. O Grêmio está indo para o Grenal com o interino. E aí vem a incógnita também, porque o Grêmio vinha numa sequência negativa, né? Quer dizer, se as coisas se mantivessem no status quo, na situação que estavam, a perspectiva era de continuidade das coisas como estavam, numa descendente, né? Não havia nenhum fato, agora teve um fato.
E aí nós vamos poder também, se criou essa incógnita, porque inclusive a torcida, né, deles deve se movimentar mais, porque o estádio estava vazio, a torcida estava largando praticamente, né, pelo menos assim, da sua participação efetiva dentro do estádio, e agora não, é uma incógnita. Como é que os jogadores deles vão corresponder? Eu acho que falta qualidade lá, mas talvez da parte anímica dos jogadores se possa trazer, né, a eles um elan, uma busca, um fato novo. Então como isso, quanto isso vai modificar? Isso vai corresponder? Então são fatores de um lado e do outro da gente observar, né? Eu acho que nem de um lado nem do outro as coisas mudam totalmente, né, radicalmente, né? Porque hoje eu acho que a diferença é uma diferença grande. O fator Grenal, ele aproxima, né? Ele não torna o que está jogando, não está jogando tão bem melhor e nem torna o que está jogando melhor pior naquele momento. Mas o fator Grenal, por si só, ele já aproxima, né? E com essas situações ele pode trazer algumas novidades, né? Mas se nós formos por elenco, nós formos por grupo, nós formos por situações, o Inter é claro que entra, e o Inter entra, eu não vou dizer favoritismo, mas o Inter entra no melhor momento, numa análise técnica e tática, né, com superioridade nesse quesito ao Grêmio, né, que tem o fator local, também devemos considerar positivamente pelo lado deles. De qualquer sorte, né, o Inter, e aí falando do Inter, pensando no Inter, que eu penso, eu só estou falando aqui do Grêmio, porque o enfrentamento hoje é contra o Grêmio. Se fosse contra o Flamengo, eu falei do Flamengo. Se fosse contra, né, o Sport, eu falei do Sport. Se fosse contra do Vitória, Atlético Mineiro, assim seria, né? Mas hoje o enfrentamento é o Grenal, eu estou falando um pouco do nosso adversário, das circunstâncias. Mas eu acredito que o Inter, independente de qualquer coisa, nós, conosco, é a hora de perdermos o próximo jogo. Temos que ganhar, temos que vencer, seja com quem for, onde for, do jeito que for, temos que ir lá e buscar os 3 pontos. Ganhar os 3 pontos, subir na tabela, nos reafirmarmos, mantermos que tivemos o tropeço, mas jogamos bem, faz parte do futebol, mas agora nós seguimos a nossa toada, seguimos da maneira que nós estamos, com a nossa força, com o elenco maduro, com o grupo. E aí falando do time, nós temos um retorno, 2 retornos, né, vou dizer assim, muito importantes. Acredito que o Vitor Gabriel retorna, eu já tinha dito isso, que ele estava já preparado, deveria retornar, o Inter esperou só o momento certo, né, talvez o 100%, e o Guri que só saiu da titularidade por um motivo de lesão, porque ele vinha muito bem no golchão, né? Depois o Juninho também assumiu, se machucou, o Juninho também já está à disposição, mas aí o Vitor Gabriel retorna. E por outro lado o Wesley, né, que sentiu um desconforto, né, então por uma questão de risco, não é poupar pro Grenal, ele por risco ele não podia ir num jogo que ele estava com desconforto, então para tudo, vamos lá, vamos cuidar, né, e agora isso já se mostra apto a retomar e deve retomar aí o jogo, deve iniciar já o jogo contra o Grêmio. Com isso nós vamos ter Antony, Aguirre, né, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, Fernando, Bruno Henrique. Eu acho que o Tabata está jogando. Acho que o Tabata vai retomar, né? Apesar de ainda ponto de ritmo de jogo, mas ele só vai tomar o ritmo do jogo jogando. Tabata, Alan Patrick, né? E o Wesley. E o Ener Valencia na frente. Talvez o Vitinho apareça, né, pela direita. E aí, será que trocaria de lado? Eu acho que o Wesley tem que já ficar na esquerda. O Wesley troca de lado um pouco, eu acho que quando o Carboneiro está no jogo, né? De resto, eu acho que o Wesley deixa o Wesley na esquerda, Tabata na direita. Se o Vitinho entrar, também entra na direita. Mas vamos ver. Importante que o Inter vai com força, vai com o seu elenco, talvez com a sua melhor composição, pelo menos para o momento, e fazer esse enfrentamento. Vamos lá, vamos pro jogo, vamos vencer, vamos para dentro da casa deles, ganhar esses 3 pontos, por nós, pela tabela, pelo nosso momento, né? E aí as consequências que isso vai trazer para o outro lado, bom, aí são consequências. Para nós o que vai importar é o nosso caminho, a nossa história, o Internacional, aonde a gente quer chegar, e a gente quer chegar longe. Então vamos lá, sempre juntos, a vitória!